amigos e irmãos inscritos do canal Segredos Subliminares. Neste vídeo eu vou falar sobre espiritualidade, fé, poder da palavra, pensamento positivo, cura e desenvolvimento espiritual. Há muitos mistérios acerca do reino de Deus que muitas pessoas desconhecem, leis espirituais e acontecimentos relacionados à nossa vibração energética e espiritual. E isso diz respeito à nossa saúde mental, física e espiritual. Para que não haja confusão, vou apresentar de forma bem didática alguns elementos acerca disso, principalmente no que diz respeito à nossa vibração e à saúde dos nossos pensamentos. E para iniciar, vejamos um texto no qual o Messias fala sobre os nossos pensamentos. Isso está em Mateus 15, do 3 ao 20. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgredis vós também os mandamentos de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: Honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser o seu pai e a sua mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis: Qualquer ajuda que eu poderia dar, já dediquei a Deus como oferta. Não preciso honrar nem a meu pai, nem a minha mãe. E assim invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías ao vosso respeito, dizendo: Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E chamando a si a multidão, disse-lhes: Ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: Sabes que os fariseus, ouvindo essa palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: Toda planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: Até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce pelo ventre? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procede os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Veja que o Messias deixou claro que é do interior do homem que procede todas as coisas más. E são essas coisas que contaminam o próprio homem. Certamente existe uma lei espiritual, e essa lei não pode ser anulada. Tudo aquilo que nós fazemos existe um retorno. Eles diziam que não precisavam honrar nem pai nem mãe, pois eles já estavam servindo a Deus através das suas ofertas. Eles pensavam que de alguma forma eles poderiam comprar a Deus, que é o que existe hoje através da doutrina do mérito e da doutrina da prosperidade. Mas o Messias falou que todo aquele que amaldiçoar o seu pai e a sua mãe certamente morrerá. Ele está na verdade afirmando que a pessoa está debaixo da lei do eterno retorno, que tudo aquilo que o homem semear, certamente ele ceifará. Devemos saber que somos seres atômicos, e dessa forma somos energia vibracional e atômica. Não apenas nosso corpo físico vibra luz e energia, mas nossas palavras e pensamentos vibram atomicamente. O som que sai da nossa boca são ondas vibratórias e os nossos pensamentos e palavras afetam a nós mesmos e aos outros que estão à nossa volta. O Messias também disse que, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz, pois o nosso olhar diz respeito à nossa imaginação, e a imaginação diz respeito aos nossos pensamentos e que criam realidades. Imaginação não é pura fantasia. Imaginação é o fato de criar quadros mentais e produzir realidades. Se o homem olha para uma mulher e imagina ela com desejo e visualiza tendo relações com ela, ele já pecou, porque ele já criou um quadro mental e isso se tornou uma realidade no seu ser, na sua alma, como se ele já tivesse praticado aquele pecado. Mas podemos usar isso também ao nosso favor, pois isso vale para o mundo espiritual de forma geral. Podemos sim usar o nosso coração, a nossa mente, para criar realidades. Nada do que falamos é da boca para fora. Atraímos aquilo que pensamos e falamos com fé. Devemos usar o nosso coração para criar realidades, e não apenas falar coisas da boca para fora, pois nós atraímos aquilo que nós falamos e pensamos. Quando você orar, use também a sua imaginação para trazer à realidade aquilo que não existe. Visualize com seus olhos espirituais aquilo que você está falando.
O Messias fez um alerta sobre aqueles que achavam que por dar oferta já estavam quites com Deus. Mas o coração deles, a mente deles era perversa. Eles imaginavam coisas vãs. A boca fala daquilo que o coração está cheio. E quando a Bíblia cita o coração, ela não está falando do nosso órgão físico. A Bíblia cita muito a palavra coração, para se referir à nossa psique, à nossa alma e aos nossos pensamentos. Atraímos aquilo que pensamos. Um pensamento positivo tem tanta força quanto um pensamento negativo. Por isso é que devemos avaliar a nossa saúde mental e espiritual através daquilo que nós estamos pensando. Pensar é imaginar, e imaginar é atrair. A lei da atração existe no mundo espiritual. Quem acha que isso é misticismo não conhece nada sobre o mundo espiritual. Já no livro de Gênesis 6 está escrito: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Veja que o contexto dessa palavra de Gênesis 6, 5 e 6 fala dos pensamentos e da imaginação do coração do homem, que era má continuamente, que foi quando Deus derramou o dilúvio sobre a terra. Tudo que o homem produz sobre a terra, primeiramente, surge no seu pensamento e na sua imaginação. Muitas coisas que nós utilizamos hoje em dia surgiu primeiramente na imaginação do homem. Ele imaginou e passou a produzir. Da mesma forma, muitas coisas ruins que o homem passou a praticar e produzir, trazendo mais pecados sobre o mundo, surgiu também na sua imaginação. As pessoas depressivas e oprimidas são sobrecarregadas mentalmente de pensamentos negativos. E as pessoas que são espirituais e que vivem uma vida de oração e vigilância estão monitorando 24 horas a qualidade dos seus pensamentos. Por sermos luz, vibração e energia, somos afetados também por essas vibrações que são emanadas de outros seres humanos. Por isso nos sentimos mal quando pessoas negativas, invejosas e que vibram negativamente para o mal se aproximam de nós. Se você aceitar qualquer pensamento ruim que vem na sua mente, ele se instala e os demônios passam a lhe oprimir e controlar a sua vida. E além de muitas pessoas não vigiarem os seus pensamentos, muitas pessoas estão alimentando a sua psique, a sua alma e a sua mente com coisas ruins, notícias ruins, filmes e produções cheias de mensagens ocultas e subliminares e outras coisas negativas. Depois, muitas delas não entendem porque elas não conseguem dormir, porque elas só pensam coisas negativas, pensamentos de morte, suicídio e outras coisas negativas. Neste caso, não é possível ter uma mente saudável, já que sua mente está sendo bombardeada por mensagens que estão sobrecarregando a sua mente, minando a sua saúde espiritual. Exercitar o monitoramento da sua casa espiritual é o primeiro passo para uma vida espiritual rica e para a saúde do seu templo. O Messias falou em Mateus 12:43 que quando o espírito imundo tem saído do homem, ele anda por lugares áridos, buscando repouso. E quando ele não encontra, ele diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, achando ela desocupada, varrida e adornada, então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e conseguindo entrar ali, eles habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Isso quer dizer que se sua vida estiver vazia e se você não continuar buscando ao Senhor, a sua casa e o seu coração pode estar limpo, mas ele estará vazio, sem a presença do Senhor. Então esses espíritos imundos terão facilidade de invadir a sua casa e dominar a sua mente. Mas não existe apenas o lado negativo dos pensamentos. Você pode usar a sua imaginação para criar coisas boas para você e atrair tudo aquilo que você quer. Você pode usar a oração, as palavras e a imaginação para cooperar com seus pensamentos, seja profetizando ou declarando que portas espirituais se abram. A chave do reino foi entregue a nós, mas os tímidos não as usam, pois eles não têm fé e muitas vezes eles estão bloqueados pela religiosidade. Muitos de nós fomos ensinados dentro do sistema religioso que nós só podemos alcançar as coisas de Deus implorando de joelho, chorando e se humilhando. Claro que há momentos sim de se ajoelhar e pedir, mas quando nós nos ajoelhamos, nós devemos pedir mais fé, mais poder e autoridade, para quando nos levantarmos, darmos ordens e sermos cooperadores com Deus. Pois há uma grande expectativa da criatura pela manifestação dos filhos de Deus.
E o Messias espera que sejamos imitadores dele e que continuemos a realizar a obra do Pai através do Espírito Santo, pois o Pai trabalha até agora e nós devemos trabalhar também. Um grande shalom a todos, um forte abraço e até mais. Deixe seus comentários e as suas considerações sobre este assunto. Shalom.